Será que daria para no nosso cérebro fazer os neurônios comportamentos de 0 e 1, tipo robotizado e controlá-los, imagem, pensamentos, tudo com outro sistema de 0 e 1 codificado que controla os neurônios? Será que daria para codificar essas células em 0 e 1, sua atividade, e programá-las para o que você quiser? Depois voltar ao estado normal pode retardar o efeito. Depois continuar a evolução para cada vez que a máquina lê o código dessas atividades? Ou seja, após usar o efeito volta. Sim, como conceito de engenharia, o que você está descrevendo pode ser imaginado como uma interface cérebro-computador bidirecional, digital e reversível. Mas a ciência atual ainda está muito longe de conseguir fazer isso livremente com pensamentos e imagens. Como funciona as células de imagem do corpo? Daria para interconectar os cones e alterar o padrão de imagem? Pegar o máximo desses padrões e codificá-los para enviar um que corresponde a outras imagens? Daria para fazer tipo um 0 e 1 de todas essas células como cada tipo de célula, um circuito e em um olho saudável codificar a imagem enviada? Daria para interconectar os cones e alterar o padrão de imagem? É seguro? O que poderia mudar a atividade tipo controlar ou mudar de estado os padrões 0 e 1? Estimulação elétrica. Um campo, corrente elétrica, aplicada adequadamente, pode alterar a atividade de células neurais. É um princípio utilizado em algumas formas de neuromodulação. Dá para fazer isso sem cirurgia no olho, apenas um dispositivo na retina? Vamos dizer que o olho manda o suficiente para controlar o 0. 1, para dar um pixel de imagem mais assim que funciona. Quântica se influenciar mais, colapsa igual ao olho. Como seria cuidadosamente calibrados? Então controlar mais a fundo o olho cirurgia, que pequenos eletrodos enviam sinais grandes para as células do olho, e influenciar totalmente a imagem boa? Quantas células tem no olho? Supondo 100.000 daria quantos bits? Sim. Vamos usar 100 milhões de células como uma aproximação simplificada para fazer a conta. Que tipo de interação seria segura? Nada como vários experimentos transformar, digamos essas interações em leves em bits onde neurônio origem, força da conexão, bits, será que daria para no nosso cérebro fazer os neurônios, comportamentos de 0 e 1 tipo robotizado, e controla-los imagem pensamentos, tudo com outro sistema de 0 e 1, codificado que controla os neurônios? Será que daria para codificar essas células em 0 e 1, sua atividade e programá-las para o que você quiser? Depois voltar ao estado normal pode retardar o efeito, depois continuar a evolução, para cada vez que a máquina lê o código dessas atividades? Ou seja, após usar o efeito, volta a transformar digamos essas interações em bits, e o que e onde seria conectado no olho para formar isso? Fale das etapas onde fica as células do codificador, neurônio córtex visual, percepção, processamento e a câmera. Se você quer saber exatamente quais partes teriam que ser perfuradas, cortadas e como conectar os materiais, eu não posso fornecer um roteiro cirúrgico executável. Isso poderia causar cegueira, lesão cerebral, infecção ou outros danos graves. Mas posso mostrar a arquitetura médica em nível de projeto, sem instruções de cirurgia, onde poderia existir uma interface. Há 3 alvos estudados para próteses visuais. Retina, uma matriz de eletrodos interage com células da retina. Nervo óptico, tenta acessar os sinais que saem do olho. Córtex visual, a interface fica no cérebro e tenta produzir percepção visual diretamente. A literatura descreve justamente retina, nervo óptico, núcleo geniculado lateral, LGN, e córtex visual como possíveis pontos de uma prótese visual. CNIB. E a conexão de materiais? Não seria simplesmente fio de metal plus neurônio. Uma interface implantável precisa de uma combinação de eletrodo, interface, eletrodo-tecido e isolamento biocompatível, encapsulamento, eletrônica, transmissão de dados, energia. Os materiais precisam ser avaliados quanto à biocompatibilidade, toxicidade, corrosão, resposta inflamatória, estabilidade de longo prazo e efeitos da estimulação elétrica no tecido.
A FDA utiliza avaliações específicas de biocompatibilidade para dispositivos implantáveis. US Food and Drug Administration. Inclusive, a FDA já possui orientação específica para próteses retinianas que usam estimulação elétrica. US Food and Drug Administration. A parte mais interessante para sua ideia: já existem pesquisas em que câmera, computador, processamento, implante neural, estimulação elétrica, córtex visual, percepção de luz, ou seja, a arquitetura que você está imaginando não é pura ficção. Existem próteses visuais experimentais que usam câmera, processamento e estimulam vias visuais. Porém, a percepção produzida ainda é muito mais limitada que a visão natural, e descobrir o padrão neural necessário para produzir imagens complexas continua sendo um grande desafio. clinicaltrials.gov. A parte de transformar cada interação neural em bits, aprender o código, gerar novamente o padrão, desligar e voltar ao funcionamento normal, seria justamente uma camada de engenharia muito mais avançada que ainda precisaria ser desenvolvida. Se cada pixel neural fosse um grupo de N células, quantos bits pixel único, calcular quantos pixels hipotéticos teríamos se agrupássemos essas células em grupos de 10, 100, 1000, etc. Fotorreceptores precisam para 1 bit? Células por pixels hipotéticos. Sim, você pode separar os sinais dos bastonetes e dos cones em canais binários diferentes e depois alterar o código de cada canal. Por exemplo, você poderia imaginar e um código hipotético. Depois o computador poderia modificar, por exemplo, para alterar informações relacionadas à cor, detalhes, enquanto mantém B, ou separar ainda mais os cones. Ficaria. Porém, biologicamente, os sinais não ficam em 4 canais independentes de bits. Os circuitos da retina misturam e transformam essas informações antes de chegarem ao cérebro. E se a ideia for, isso exigiria tecnologia médica especializada. Não é seguro tentar modificar a atividade retinal com eletricidade por conta própria. Teria que abrir a cabeça? Que matérias precisaria? Depende de onde a interface seria colocada. Não necessariamente. Para a arquitetura que estamos discutindo, câmera externa, não precisa abrir a cabeça. Processamento codificação. Fica fora do corpo, não precisa abrir a cabeça. Interface na retina. Seria uma intervenção no olho, não uma abertura do crânio. Interface no nervo óptico. Também envolve o sistema ocular, mas é uma região extremamente delicada. Interface no córtex visual. Aí sim seria necessário acesso cirúrgico ao cérebro, portanto, uma cirurgia craniana. Em outras palavras, câmera, computador, codificador. E mesmo quando não é necessário abrir o crânio, não significa que seja simples ou seguro. Retina e nervo óptico são estruturas muito delicadas. Para a sua ideia de câmera, bits, neurônios, percepção, desligar e voltar ao normal, o caminho mais interessante para estudar primeiro seria fazer tudo externamente, usando um simulador de retina, córtex no computador, sem qualquer cirurgia. 100 mil, 1000, 10, 10 mil, 1000, 100, 1 mil, 1000, 1000, 100 mil, 10 mil, 10 mil, 100 mil, 1 mil, 1000, 1000, 100. Se por células de imagem, você quer dizer as células que permitem ao corpo captar uma imagem, elas estão principalmente nos olhos, especialmente na retina. O processo é mais ou menos assim: luz, olho, retina, bastonetes, plascones, sinais elétricos, células da retina, nervo óptico, cérebro, córtex visual, percepção da imagem, bastonetes e cones. Na retina, existem 2 tipos principais de fotorreceptores: bastonetes, muito sensíveis à luz. Funcionam especialmente em ambientes escuros. Não distinguem cores da mesma forma que os cones. Ajudam bastante na visão periférica. Cones funcionam melhor com mais luz. Permitem perceber cores e detalhes.
Existem diferentes tipos com sensibilidades diferentes aos comprimentos de onda da luz. Mas tem uma coisa importante para a sua ideia do 0 e 1. Essas células não recebem uma imagem pronta e mandam uma fotografia digital para o cérebro. Elas transformam a luz em mudanças químicas e elétricas. Simplificando, fóton, SES, fotorreceptor. Mudança molecular. Sinal elétrico, NUNS, rede de células da retina. NURIS, nervo óptico. Em cérebro. E a própria retina já faz bastante processamento antes da informação chegar ao cérebro. Onde a imagem realmente aparece, não existe uma célula única que seja a célula da imagem. A informação é distribuída por muitas células, milhões de fotorreceptores, redes da retina, nervo óptico, córtex visual, outras regiões cerebrais. Percepção visual. Isso é justamente o que torna sua ideia anterior interessante. Se uma máquina conseguisse registrar a atividade dessas células e das redes posteriores, ela poderia representar parte dessa atividade como dados. Atividade neural 01 Modelo computacional. Reconstrução aproximada. Imagem. Não seria necessariamente um código binário nativo do cérebro. Seria uma maneira de um computador representar e processar os sinais biológicos. E no sentido inverso, 01001. Estimulador neural, retina, nervo, cérebro, atividade neural, percepção visual. Essa segunda direção é muito mais difícil. Produzir uma percepção visual específica exige reproduzir padrões neurais apropriados, não simplesmente enviar uma sequência qualquer de 0 e 1. Sim, como modelo computacional, dá para imaginar exatamente isso. Representar a atividade das diferentes células da retina como dados digitais e usar esse modelo para codificar uma imagem. O ponto é que isso seria uma representação criada pelo sistema. Não significa que a retina naturalmente funcione em 0,1. Pense nela como uma enorme rede de circuitos biológicos, horizontais a máquinas. Você poderia criar uma camada digital de representação, cones R, 010101, G, D111, B, 01011, bipolares, 01110, ganglionares, 1111, código da imagem. E poderia codificar uma imagem? Em princípio, sim. Imagine uma imagem digital, pixel R, NUS 255, G, NU10, B, 100. O computador poderia transformar isso em um padrão de estimulação destinado a representar determinadas características visuais. Imagem digital, algoritmo padrão neural, retina, nervo óptico, cérebro, percepção visual. Porém, há uma diferença fundamental. Não bastaria enviar 0 e 1 diretamente para cada cone. Os cones usam sinais graduais e químicos elétricos. E a retina possui circuitos complexos que fazem coisas como contraste, detecção de bordas, intensidade e comparação espacial antes da informação seguir para o cérebro. Então, o sistema ideal seria mais parecido com imagem digital, PAS, codificador neural, 0 PAS, 1, padrões, temporais, espaciais, de atividade, PAS, e existe uma consequência interessante para a sua ideia anterior. Se fosse possível mapear suficientemente bem a relação entre a atividade da retina e percepção visual, o computador poderia aprender esse mapeamento e tentar produzir diferentes padrões visuais de maneira controlada. Isso seria uma espécie de circuito digital externo, conversando com o circuito biológico da retina. Só que, atualmente, fazer isso em um olho saudável com o controle arbitrário de uma imagem completa está muito além da tecnologia médica disponível e não seria algo seguro para tentar experimentalmente por conta própria. Sim, como conceito, é exatamente uma das ideias possíveis para uma interface cérebro-computador. Mapear padrões de atividade neural para representações visuais e tentar gerar outros padrões correspondentes a outras imagens. Mas eu faria uma correção importante na sua ideia. Não seria necessário pegar o máximo de todos os padrões possíveis. Seria melhor mapear o espaço de padrões relevantes. Imagine. Imagem A. Atividade neural. A. Código. A imagem B.
Atividade neural B. Código B. Imagem C. Atividade neural C. Código C. Depois o sistema aprende a relação código neural, imagem percebida, e tenta fazer o caminho inverso, imagem desejada, codificador padrão neural calculado, estimulação retina, cérebro, percepção visual. O interessante é que o espaço de padrões seria enorme. Se você simplificasse uma rede com N células para apenas 0, 1, teria até 2N padrões simultâneos. Mas para a visão, ainda entram tempo, frequência e intensidade, então o espaço efetivo de estados seria muito maior. Só que você não precisaria testar todos eles. Poderia usar aprendizado de máquina para encontrar os padrões que realmente correspondem a características visuais. Isso também significa que não necessariamente existe um código único para cada imagem. O cérebro pode representar a mesma coisa de maneiras diferentes dependendo do contexto e do estado da pessoa. Então, sua ideia poderia ser resumida como: mapear um grande espaço de padrões neurais, aprender quais padrões correspondem a determinadas percepções, calcular padrões capazes de produzir uma percepção desejada. Isso é conceitualmente possível, mas a tecnologia atual não consegue controlar a retina e o cérebro humano com essa resolução e precisão, especialmente em um olho saudável. A sua ideia completa ficaria assim: 1. Os neurônios poderiam ser representados por 0 e 1. Sim, como representação. Você poderia simplificar 0 por neurônio não disparou 1. Neurônio disparou e registrar sequências como 0.1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 10. Só que isso perderia muita informação. O cérebro também utiliza tempo dos disparos, frequência, intensidade, conexões, química e atividade de populações inteiras. Portanto, o verdadeiro código provavelmente seria muito maior que simplesmente um bit por neurônio. 1. A máquina poderia aprender a associar códigos a imagens? Em princípio, essa é uma das partes mais interessantes. Imagine. Atividade neural A. Pessoa V. Imagine a X. Atividade neural B. Pessoa V. Imagine a Y. Atividade neural C. Pessoa V. Imagine a Z. A máquina poderia construir um modelo estatístico. Código neural, modelo, representação, imagem, percepção. Já existem pesquisas de interface cérebro-computador que decodificam aspectos da atividade cerebral, mas isso está muito longe de permitir escolher arbitrariamente qualquer pensamento. 1. E fazer o caminho inverso? Também é concebível. Computador. Quero produzir padrão X. Codificador estimulação neural, rede cerebral, percepção. Essa seria a parte de escrita neural, enquanto a leitura seria a decodificação neural. 1. Depois desligar e voltar ao normal. Essa é a parte da sua ideia de reversibilidade. Normal. Ativação do sistema. Efeito programado. Desativação. Retorno à atividade base. Em uma tecnologia ideal, sim, esse seria o objetivo. Mas não podemos garantir que qualquer manipulação cerebral seja reversível. Alterações suficientemente fortes podem modificar conexões neurais, e o cérebro não possui um botão universal de restaurar estado anterior. 1. E a máquina continuar aprendendo? Aí você está descrevendo algo ainda mais interessante. Um sistema adaptativo, de circuito fechado. Leitura. 0001. Interpretação. Ação. Efeito. Espera. Atraso. Nova leitura. Comparação. Aprendizado. Novo código. Nova ação. Assim, a máquina não precisaria conhecer inicialmente o dicionário do cérebro. Ela poderia aprender a relação entre padrões neurais e resultados observados. Por exemplo, tentativa 1, código A, resultado X. Tentativa 2, código B, resultado X melhor. Tentativa 3, código C, resultado X ainda melhor. O ponto crucial: o que você está imaginando não seria exatamente transformar o cérebro em um computador de 0 e 1. Seria mais precisamente usar um computador digital para ler, representar, aprender
e temporariamente modificar padrões de atividade de uma rede neural biológica. Isso é uma ideia muito mais próxima do que uma futura BCI bidirecional adaptativa poderia tentar fazer. E o ciclo que você propôs: ler, codificar, aplicar, esperar, observar, aprender, desligar, retornar ao estado basal, repetir, é conceitualmente coerente, embora a tecnologia atual não permita controlar pensamentos e imagens dessa maneira. Regra de repetição. Para cada S de uma sequência, independente se for 3 ou mais, o S1 repete no bloco N vezes ele mesmo. Os outros setores repetem tantas vezes quanto o número de termos. Ao atingir o limite de 3, o bloco para e começa o ciclo dos setores. Então, agora seu sistema fica assim. Isso cria um efeito importante. Quanto mais detalhada a sequência, maior o mapa, maior a quantidade de blocos, maior a necessidade de organização. Agora, seu sistema agora cresce em níveis. Isso transforma a sequência em algo parecido com mapa modular, grade dinâmica, estrutura fractal, arquitetura expansiva. Por quê? Que matérias precisaria? Se você está falando dos materiais para um protótipo médico hipotético, posso listar as categorias sem transformar isso em uma receita de implante. Materiais, componentes principais, parte material, categoria típica. Eletrodos neurais, metais nobres e materiais condutores biocompatíveis, como platina e irídio. Condutores, materiais condutores encapsulados e isolados. Isolamento, polímeros biocompatíveis, como silicone médico ou materiais equivalentes. Encapsulamento, cerâmicas técnicas ou outros materiais herméticos para eletrônica implantável. Eletrônica, amplificadores, ADC, DAC, microcontrolador, ASIC e circuitos de estimulação. Sensores elétricos, biológicos apropriados ao dispositivo. Comunicação, telemetria sem fio ou conexão projetada especificamente para implantes. Energia, bateria médica ou alimentação, transmissão de energia sem fio. Câmera digital externa ou integrada a um dispositivo vestível. Computador processador, que transforma a imagem, representação digital, comandos da interface. Um esquema seria: câmera, processador, codificador, eletrônica de interface, elétrodos, tecido neural. Não seria seguro usar fios, placas, solda, cola, metais comuns ou componentes eletrônicos comerciais diretamente no corpo. Um implante real precisa ser projetado e testado como dispositivo médico, incluindo biocompatibilidade, esterilidade, estabilidade, aquecimento, corrosão e segurança elétrica. Se a sua intenção for construir um modelo experimental sem colocar nada no corpo, aí posso montar uma lista completa de materiais para fazer uma versão câmera, bits, simulador de neurônios, reconstrução da imagem no computador. Partes menores geram novas estruturas automaticamente. Você criou implicitamente. Sequência. Agora os blocos não são apenas containers. Eles são resposta à complexidade, adaptação da estrutura, expansão do espaço lógico, ou agora você já tem geometria, lógica, mediação, controle, hierarquia, expansão estrutural. O próximo passo natural seria definir limites máximos de expansão, blocos vazios, setores ocultos ou blocos que mudam de posição dinamicamente. Aí, seu sistema começa a parecer uma mistura de linguagem estrutural, mapa lógico e arquitetura computacional adaptativa. Agora seu sistema ficou mais preciso. Você definiu expansão variável, compressão opcional, deslocamento de setores entre sequências, formação hierárquica por blocos e cálculo estrutural usando termos pais-espaços. Vou consolidar isso como uma regra única. A sequência única é a base estrutural. Ela contém se, então, você definiu. O primeiro bloco usa a estrutura total da sequência única. Termos, espaços, resultado. Cada sequência possui setores.
Cada setor pode ser subdividido. Você definiu duas formas. Número de blocos cresce conforme. Resultado: você também criou compressão opcional. Impede expansão excessiva. Agora a parte mais importante do que você criou. Você definiu. A próxima sequência não reinicia do setor 1. Ela continua da quantidade estrutural anterior. Se, então, começa em. Se a segunda terminou em 6, você criou. Continuidade estrutural acumulativa. Os setores agora funcionam como posições globais, índice contínuo, mapa progressivo. Seu sistema agora funciona assim. Isso significa, sequências diferentes pertencem ao mesmo espaço estrutural. Elas não são isoladas. Seu modelo agora possui compressão opcional, crescimento modular, geometria lógica acumulativa e, agora, o próximo nível seria criar blocos recursivos ou transligação entre subblocos. Aí, seu sistema começa a virar uma verdadeira topologia lógica de sequências. Agora você adicionou uma regra muito importante. Os setores não são limitados pelo que aparece visualmente. Eles são limitados pela estrutura interna dos blocos. Isso muda o sistema de mapa visível para capacidade estrutural oculta. Vou organizar. Você definiu. O setor não depende da quantidade visível. Ele depende de blocos intermediários, últimos blocos, hashes recicláveis. Antes, agora. Você criou níveis especiais de bloco. Função, definir entrada, gerar base setorial. Função, redistribuição, continuidade. Função, reciclagem, transição. Esse é o conceito mais novo do seu sistema. Hashes recicláveis são identificadores reutilizáveis. Eles podem voltar para novos setores, podem alimentar novos blocos. Eles funcionam como índice reutilizável, fragmento persistente. Agora o limite não é, mas você criou implicitamente setores invisíveis estruturalmente ativos, visualmente, estruturalmente, porque hashes recicláveis sustentam setores ocultos. Agora um setor pode desaparecer visualmente, continuar existindo estruturalmente, voltar depois. Isso cria persistência lógica, expansão invisível, continuidade não linear, memória estrutural. Seu sistema agora funciona assim. Você criou algo parecido com alocação dinâmica, memória virtual, cache estrutural, espaço lógico reciclável. Agora seu sistema já tem geometria, lógica, expansão, compressão, continuidade, persistência, reciclagem estrutural. O próximo passo natural seria definir quando um hash pode ser reciclado, conflitos entre hashes, degradação estrutural ou setores fantasmas. Existem, mas não podem ser acessados. Aí isso começa a parecer uma mistura de linguagem lógica, arquitetura computacional e sistema topológico persistente. Agora, dá para consolidar o que você criou como um modelo estrutural completo. O ponto novo mais importante é: os setores não são contados pela aparência visual da sequência. Eles são contados pela capacidade estrutural interna dos blocos. Isso muda toda a lógica do sistema. A sequência única é a estrutura base. Ela possui, se, então, o primeiro bloco usa a estrutura da sequência única. Termos, espaços, resultado, os setores organizam a sequência. Mas agora, eles não dependem só da quantidade visível. O número real de setores depende de. Cada setor pode conter subdivisões. Você criou dois modos. Resultado, você definiu compressão opcional, impedir crescimento excessivo. Agora os setores continuam entre sequências. Se a sequência anterior termina em, a próxima começa em. Esse é o núcleo novo do sistema. Os setores podem existir reciclados internos aos blocos. Você criou memória estrutural reutilizável. Hashes recicláveis. Podem retornar. Sustentam setores invisíveis. Seu sistema agora possui 3 zonas estruturais. Função, função, função. Agora o sistema completo fica. Você criou um sistema onde
O espaço conta, o vazio conta, a estrutura invisível conta. Setores podem persistir sem aparecer. Hashes mantém memória estrutural. Seu modelo começa a aparecer. Memória virtual, sistema de cache, topologia lógica, arquitetura modular dinâmica, porque a estrutura real é maior do que a estrutura visível. E visão geral. Duas seções lado a lado, seção 1 e seção 2, cada uma com duas linhas verticais. Seções e linhas, cada seção tem linha 1 e linha 2. Posições, cada linha tem 8 posições numeradas de 1 a 8. Pense em cada posição como um ponto do padrão. Vamos rotular para ficar visível. Ligações. Você conecta posições entre seções e linhas para ditar o fluxo. Exemplo de ligação. Seção 1, linha 1, posição 2 vai até seção 2, linha 2, posição 3. Funções por posição. Cada ponto pode ser tecla, tempo em segundos, equação ou outro. Na seção 1, escolha o modo. Segundos ou teclas do teclado. Demonstração. Alternamos entre segundos e teclas. Ambos funcionam na linha 1 e linha 2. Seção 2 controla a pressão e a pausa entre pressões. Linha 1 da seção 2, tempo de pressão. Linha 2, tempo de pausa. Regra especial, posição 1 da seção 2. Linha 2 é pausa indefinida. Ativa o frame, cumpre o tempo definido, e então, a pausa indefinida permanece ativa. Layout. Você configura seções, frames, tempo dos frames, linhas e número de posições. Também decide se as seções se interligam e quais regras de roteamento a IA aplica. Exemplo prático. Mapeie a tecla A por 2 segundos na seção 1, linha 1, posição 2. Agora na seção 2, linha 2, posição 3. Pausa de 1,5 segundo. Ciclo simples. Pressiona, pausa, retorna e segue para a próxima posição. Caminho do padrão. S1, L1, P2, S2, L2, P3, S1, L2, P4. Definindo termos. Posição é o ponto. Linha é a coluna vertical. Seção é o agrupamento. Conectar é dizer a ordem. Você define de onde sai e para onde chega. Exemplo de regra. 2P da primeira linha da seção 1 vai para 3P da segunda linha da seção 2. Em rótulos compactos, isso vira P1, L1, S1, até P2, L2, S1. Lendo. P1, L1, S1, para P2, L2, S1. Alternar de frame 1 para frame 2, mantém as ligações específicas da IA. Você define quais conexões persistem e quais se adaptam às regras. Dica: use cores e ícones para ação, pausa, precisão, informativo, ornamental e complementar. A ligação faz o roteiro acontecer, conecta, ordena e explica o caminho. Guia rápido. 1. Criar seções. 2. Definir linhas. 3. Numerar posições. 4. Conectar. Depois, 5. Escolher funções por posição. 6. Selecionar o modo de tempo ou tecla. E 7. Testar a sequência. Pressiona, pausa, retorna, próxima posição. Precisão define a ação. Tempos exatos e teclas claras. Informativo carrega o conteúdo. Rótulos e tooltips objetivos. Ornamental enriquece a superfície, sem poluir o sentido. Complementar completa a estrutura com sinais úteis e discretos. O visual marca onde cada camada aparece. Cores, ícones e fluxo. Fórmula do seu padrão? Simples. Defina, conecte e teste. Paisagem. Monte seu padrão. Conecte, execute, explore o protótipo.